Oi, gente, boa noite. Oi, professora, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Radija. Ei, Fê, e Amanda. Boa noite, teacher. Tudo bem? Gente, Boa estamos noite. quase. Tudo com você? Oi? Tudo bem, hoje eu tô melhor. Aquele dia eu tava com uma enxaqueca, mas hoje eu tô ótima, graças a Deus. O que você falou, Fê? Achei que você tinha falado alguma coisa. Ei, Letícia, boa noite. Tudo bem por aí? Boa noite, Carol. Tudo bem com você? Tudo jóia também, graças a Deus. Meu povo, vamos começar? Na aula passada, a gente falou um pouquinho de doença viral. Por que que eu comecei a falar de doença viral, né? Porque a gente tinha falado um pouquinho de vacina. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Fechar o WhatsApp, senão ele vai ficar pitando aqui na nossa cabeça. Pronto. Pronto. Na semana passada, nas outras aulas eu tinha falado bastante de sistema imune, e aí dentro do sistema imune a gente conversou sobre vacina, né? Que é o tipo de imunização ativa. E eu comentei com vocês que vacina é uma ótima maneira para prevenir doenças. Diferente de antibiótico, que a gente usa para remediar, vacina é para prevenir. E quando a gente pensa em doenças virais, as famosas viroses, é muito difícil ter remédio para virose. É muito difícil. Geralmente, o que a gente conta? A gente conta com o nosso organismo tá bom para responder. Então, tanto que, repara, quando a gente está com uma virose brava, principalmente quem teve neném aí, né? Acho que a Fernanda teve filho já. O Fê, vê se não é assim. Você leva o menino pro médico e fala assim: uma virose. Dá água, deixa ele dormir, descansar, que uma semana passa. Geralmente é isso que eles fazem. Se tiver, por exemplo, febre, dá um antitérmico. Geralmente, quando a gente está com uma virose, como é que a gente trata a virose? Na verdade, a gente trata os sintomas. Então, você está com febre, dá um antitérmico. Se está se sentindo mal, se está com alguma inflamação, dá um anti-inflamatório. Mas o vírus mesmo não tem o que a gente fazer. A gente tem que esperar o nosso organismo responder contra aquele vírus, montar uma resposta imune e eliminar. O que a gente, diferente de bactéria, eu acho que lá na outra biologia, vocês estão vendo doenças bacterianas, não estão? Normalmente, quando a gente está com algum tipo de doença bacteriana, a gente consegue remediar. Como é que é o nome do remédio que elimina a bactéria? Que geralmente a gente toma para bactéria? Antibiótico? Antibiótico. Boa, Amanda, antibiótico. Então, o antibiótico, ele vai agir contra a bactéria, só que contra vírus não tem jeito. Então, contra vírus, muito mais do que remediar, a gente vai prevenir. E por isso que eu falei de vacina, né? Vacina é uma excelente prevenção para vírus. Só que não são todos os vírus ainda que a gente tem vacina. Só para vocês entenderem, por exemplo, eu tive dengue uns 3 anos atrás, quando teve aquele surto aqui em BH, fiquei ruim, fui parar no hospital. E aí, sabe por que eu fui para o hospital? Porque minhas plaquetas estavam muito baixinhas e eu estava muito desidratada. Então, sabe o que os médicos fizeram em mim? Me deram um soro fisiológico. Então, eu ia no hospital simplesmente para eu hidratar. Porque uma vez que o meu corpo está hidratado, o meu metabolismo ele vai funcionar da melhor maneira possível, e aí, o meu corpo funcionando bem, o meu sistema imunológico vai eliminar o vírus. Então, o médico ele não me deu hora nenhuma remédio para matar o vírus. Ele me dava, por exemplo, soro fisiológico para me deixar mais forte, para meu organismo responder bem contra o vírus, tá? Então, por isso que, assim, geralmente, doença viral é vacina. Quando pensa em bactéria, geralmente a gente vai remediar já, é um antibiótico. E aí, como a gente falou bastante né, de vacina, e aí a gente falamos até bastante sobre o Covid, que é uma doença viral, e que graças a Deus agora a gente está com a vacina, graças a Deus geral está se vacinando, ainda bem, e por isso que os índices estão melhorando muito. Existem também algumas doenças virais que a gente não tem vacina, então a gente tem que tentar prevenir, tentar que a gente não pegue essas doenças. Comentamos na última aula que tem várias maneiras de pegar doenças virais, pode ser através de vetor, que foi o caso da dengue, quando o mosquito Aedes aegypti me picou, ele transmitiu o vírus da dengue para mim. No caso, pode ser através de secreção, ou através
aerosóis nasais, né, que é o que acontece, por exemplo, no caso lá da Covid. Pode ser por transmissão pela água, que a gente fala de transmissão orofecal. Então, por exemplo, alguém estava com um tipo de virose, fez cocô em algum lugar, essa água não foi tratada, e aí essa água acaba sendo utilizada, por exemplo, para aguar uma hortinha, e aí você come aquele alface, por exemplo, sem lavar ele direito, você acaba se contaminando. Por isso que é orofecal, né? Então, sai das fezes e em algum momento volta para você pela boca. Pode acontecer. E a gente terminou a aula passada falando de algumas doenças virais, algumas viroses que se dão por transmissão sexual. E até chamou isso, né? De infecções que são transmitidas sexualmente. Comecei falando do HIV, que é o vírus da imunidade, da imunossupressão adquirida, né? O que acontece com o humano adquirido? O que acontece com o HIV? Por que é uma doença muito complicada? Porque quem tem HIV é a pessoa que entrou em contato com o vírus, e esse vírus ele é específico de uma determinada célula. Vocês lembram qual é a célula que o HIV ele vai parasitar? Alguém lembra aí? Os linfócitos? Os linfócitos, maravilha, Amanda, são as nossas células de defesa. E por isso que é tão complicado. Só para a gente relembrar, já que a gente está falando de vírus nessas aulas, gente, vírus é considerado ser vivo? Fiquei confusa agora. Sim e não. Amanda. E aí, uma das coisas que faz ele não ser considerado ser vivo é porque ele não tem célula e ele não tem metabolismo próprio. Então, pensou em vírus, se caiu no Enem vírus, você vai lembrar que o vírus é um parasito intracelular obrigatório. Parasito intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula para ele poder exercer suas funções. E aí, qual é a célula que o HIV vai parasitar? Os nossos linfócitos, que são as nossas células de defesa. E por isso que a gente discutiu nas outras aulas lá, porque é uma doença tão complicada. Porque eu acabei de falar, geralmente virose, o meu organismo tem que estar forte para o meu organismo eliminar o vírus. No caso do HIV, é um porqueiro, porque ele parasita exatamente as nossas células, que são as células de defesa. Então, a gente começa a perder essas células de defesa e aí abre espaço para outras infecções. E aí, geralmente, a pessoa que agora não mais está com HIV, mas está com AIDS, a gente viu que é diferente, né? Porque agora você já tem uma queda na quantidade de linfócitos, a pessoa já tem imunossuprimida ou imuno debilitada, aí essa pessoa, então, a chance dela ter outras doenças e morrer de outras coisas é muito maior. A gente viu que o HIV é transmitido, pode ser transmitido por transfusão sanguínea, pode ser transmitido através de compartilhamento de instrumentos que são perfuro-cortantes, por exemplo, agulha, e também através de relação sexual. Então, a gente viu que é muito importante o uso de preservativo para evitar que você se contamine por esse vírus. Aí a gente falou que nessa aula de hoje a gente ia falar de um outro vírus, que também é muito importante para a gente, e que também é transmitido por via sexual, que é o HPV. Eu acho que a maioria aí de vocês já deve ter escutado falar sobre o HPV, principalmente a gente, mulher. Guilherme, acho que você deve ter escutado também, mas a gente fica um pouco mais atenta, porque será que é o vírus HPV só dá em mulher? Será? O que vocês acham? Ó, gente, gol do galo, eu acho. Escutei aqui um galo. HPV só dá em mulher, será? O que vocês acham? Acredito que não. Não. Até porque se é sexualmente transmissível, um passa para o outro, né? Então, o homem passa para a mulher passa para o homem. Por que chama HPV? Alguém lembra? Alguém já escutou? Sabe por quê? Vou compartilhar a tela enquanto isso. Só dividir aqui. Gente, não é por nada, não. Não sei se tem alguém aí que é cruzeirense. Eu tô achando que nós vamos ganhar essa vez, hein? Pelo amor de Deus. Vocês estão vendo o meu slide? Tá dando para ver? Tá, Ou não? tá dando. Tá? Tá. Então tá bem. Então, deixa eu pôr aqui no HPV. Tem umas imagens meio feinhas, mas eu vou deixar, tá? Porque a gente é todo mundo adulto. Acho que não tem problema, não. Não tá. Ah, foi. Esse aqui é o gráfico que a gente tinha visto de HIV. Só. Oh, meu Deus. Fechou o negócio? Esse meu computador tá que tá. Peraí que tá abrindo. Rapidão. Deixa eu parar de dividir.
E divide de novo, peraí. Tá uma carroça esse trem, isso. Tá muito lindo. Enquanto vai abrindo aqui, HPV significa papiloma vírus. Então, papiloma vírus humano. Então, significa que esse vírus, normalmente, ele vai se multiplicar em células humanas e papilomas vêm de verrugas. Então, o que acontece? Geralmente, quem tem HPV, uma das consequências, uma das maneiras que ele se mostra no indivíduo é através da formação de verrugas. Aonde que elas vão aparecer? Por que verrugas? Porque esse vírus, quando a gente falou que o HIV é um vírus que ele é específico de células de linfócitos, que são células de defesa, o HPV, ele gosta muito de célula epitelial, célula de mucosa. Então, onde tem célula epitelial, onde tem célula de mucosa, ele entra e parasita aquela célula, né? Então, e aí, ao parasitar aquela célula, ele entra na célula, multiplica, arrebenta aquela célula, entre outra, multiplica, ele vai formando umas verruguinhas no lugar. Agora, eu acho que eu vou conseguir abrir. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Pronto, agora foi. Papiloma, vírus humano. Então, quando a gente fala de papiloma, porque ele vai formar essas verruguinhas, né? Aqui eu estou mostrando verrugas, por exemplo, na região genital. Então, aqui eu estou mostrando uma vulva, né? É a parte externa da vagina. Aqui a gente consegue ver no pênis, mas não é só em pênis e em vagina, não, tá, gente? Essas verruguinhas podem aparecer no ânus, essas verruguinhas podem aparecer na mão, podem aparecer no braço, aonde tiver célula de tecido epitelial, esse vírus ele consegue entrar e ele consegue multiplicar. Então, ele fica onde? Ele fica onde tem célula de tecido epitelial. E mucosa é tecido epitelial, tá bem? Qual que é o problema dele? O problema dele é que, primeiro, é desagradável, né? Você fica com umas verruguinhas, e aí o que você faz quando você percebe que você tem essas verruguinhas? Você vai ao médico, geralmente você procura um dermatologista, um clínico geral, e é muito fácil. Ele vai lá e tira a verruguinha, ou então ele cauteriza, sem problema nenhum. Não necessariamente você vai estar curado, porque ele vai tirar aquela parte que deu a verruguinha, mas nada garante que o vírus saiu. O vírus pode estar lá também em outras células. E aí, o que acontece? Se por acaso a sua imunidade abaixar, ou em alguma vez ou outra, pode ser que apareça um pouquinho mais de verruga, mas você vai lá e tira. Não tem. Esse caso aí não tem grandes problemas, não. É só um desconforto mesmo, né? Mas olha aqui, eu estou mostrando, tá vendo? Opa! Lembra que eu tinha falado que não é só na região genital? Então, olha aqui, ó, eu tenho essas verruguinhas na mão, eu tenho essas verruguinhas na boca, né? Então, onde tiver célula de tecido epitelial, e principalmente de mucosa, ele gosta. Então, por isso que a gente chama esse vírus de papiloma vírus humano. Então, é um vírus que ele vai parasitar as nossas células de tecido epitelial, aonde tem mucosa, multiplica formando esses condilomas, esses papilomas que seriam essas verruguinhas, tá? Teoricamente, a pior coisa que tem é porque é chato, você vai ter que ir lá e vai ter que tirar. Existem mais, vou tirar essa imagem que está muito feia, né? Já tem estudos que mostram que existem mais de 150 tipos de HPV. Existem mais de 150 linhagens de HPV. E dessas 150 linhagens, tipo, a grande maioria, quando dá problema pra gente, são as verruguinhas aí que eu tô mostrando para vocês. Mas, no geral, nem às vezes dá. Por quê? Porque lembra que eu falei que se você está com o sistema imunológico ok, quando você entra em contato com esse vírus, o seu organismo reconhece aquilo como antígeno, e aí o seu organismo elimina o vírus. Então, muitas vezes, você mesmo elimina aquele vírus sem nem ficar doente, sem nem ficar sabendo. Que bom que a gente consegue fazer isso. Outras vezes, a gente não elimina, o vírus fica lá incubado dentro de mim. Só que ele acaba não aparecendo essas verruguinhas. Então, eu falo que eu sou assintomática. Eu tenho o vírus, mas ele não expressa nenhum tipo de sintoma. Lembra que eu falei que daqueles 150 tipos,
A grande maioria das linhagens não causa grandes problemas, no máximo essas verruguinhas. Mas tem 2 tipos específicos, tem um grupo um pouquinho menor, sei lá, um pouquinho maior do que 2, uns 5 mais ou menos, mas especialmente tem 2 linhagens que elas são um pouquinho mais complicadas. Porque essas linhagens, geralmente, elas ficam em células do nosso, principalmente a gente, meninas, no nosso colo do útero. Então, por exemplo, você teve uma relação com alguém sem camisinha, e aí teve contato da mucosa, por exemplo, do pênis com a mucosa da sua vagina, e aí nessa troca aí, vamos supor que o cara estava contaminado, ele não sabia, ele era assintomático, não tinha verruguinha nenhuma, não tinha nada, mas tinha o vírus. O vírus, então, entra em contato com a sua mucosa e começa a multiplicar ali na sua mucosa. Daqueles 150 tipos, se você der azar de ser um dos 2 dos 150, você tem risco, sim, de ter um câncer de colo de útero. Por quê? Porque esse vírus, ao entrar na sua célula e multiplicar, ele consegue alterar um pouco o ciclo da sua célula, aumentando a chance daquela célula se tornar uma célula cancerígena. E se aquela célula se torna uma célula cancerígena, você começa, então, agora, você passa de um HPV, o que você tinha era simplesmente um HPV, e você passa a ter câncer de colo de útero. Aí você pensa assim, professora, muito ruim ter câncer de colo de útero, muito ruim. Mas a gente pensa, o útero não é um órgão, é um órgão que se der ruim, você vai lá e tira, não vai ter neném, tudo bem, mas você tira. Só que o grande problema do câncer de colo de útero é que muitas vezes, como a gente, imagina, gente, quando dá uma verruguinha na nossa vagina, no pênis dos meninos, ou na mão, ou na boca, é fácil a gente perceber. Mas, se isso está acontecendo lá dentro, e não é nem do canal vaginal, é lá no colo do útero, lá em cima, não sei se vocês conseguem perceber a imagem, ó. Isso daqui é o útero, isso daqui é o canal vaginal, né? E aí, lá embaixo, abre para a vagina, que é onde acontece a penetração, então o pênis, ele entra no canal vaginal. Então, o pênis, ele entra aqui, ó, por aqui. O pênis, ele não chega a entrar no útero, ele só entra no canal vaginal. O colo do útero é exatamente a parte final do útero. Então, por exemplo, quando a gente está menstruando, né? Vai descamando aqui, o sangue passa pelo útero aqui, passa pelo colo do útero, cai na vagina e aí que vai para fora do nosso corpo, né? Quando, por exemplo, tem relação sexual, quando o cara, ele ejacula, ele vai ejacular aqui na vagina, o que vai acontecer? O espermatozoide, ele sobe, entra no útero, sobe e vai atrás do óvulo. Então, essa região aqui é uma região que fica muito escondidinha, fica lá dentro da gente. Se aqui nessa região do colo do útero, que é essa região aqui, ó, começa a aparecer uma feridinha, começa a aparecer uma verruguinha, cara, a gente não vai saber, não dá para ver, tá lá dentro. Não dá para perceber. E qual que é o risco? Se você tem um câncer de colo do útero, se ele tá ali, não tem problema nenhum. Se o médico perceber, ele vai lá, normalmente o que ele faz é cauteriza. Então, se ele não precisa nem ser câncer, tá? Se ele vê que tem uma feridinha ali, tem uma coisa meio estranha, geralmente ele vai pedir uma biópsia e, na dúvida, ele vai e cauteriza. Ele mata aquelas células que estão ali, porque se por um acaso tiver uma célula infectada, impede desse vírus ir para outras células e começar a espalhar, né? Ou então impede também que, se por um acaso já tenha virado câncer, que a célula cancerígena, por exemplo, caia na corrente sanguínea e espalhe. Porque esse que é o problema. Se uma célula cancerígena que está ali no colo do útero cai na corrente sanguínea e espalha, o que vai acontecer? Essa célula cancerígena agora vai para um outro órgão, vai para um outro lugar. E aí vamos supor que ela chega agora, por exemplo, lá no seu cérebro. Ela vai começar a replicar. O que vai acontecer no seu cérebro? Câncer. E é isso que é o que a gente chama de metástase, né? Então, a metástase é quando a célula cancerígena que está num determinado lugar, que foi onde o câncer apareceu, ela consegue, ou por corrente sanguínea, ou pela linfa, ela consegue atingir outros pontos. E se ela atinge outros pontos, é complicado, porque você começa a ter vários focos dessa célula dentro de você, e aí é mais chato. Então, como é que a gente faz? Se por um acaso a gente, primeiro, fez um exame, a primeira coisa, você está lá tomando banho, ou você está com o seu parceiro, com a sua parceira, e aí você está sozinho lá e de repente você repara que tem uma presa de uma verruguinha. Tem que desesperar? Não. Provavelmente é HPV? Provavelmente é HPV. Mas lembra que eu falei que grande parte das linhagens lá
não vai dar nada. É simplesmente, vai ser chato que você vai lá no médico e vai ter que tirar. Mas só isso. Mas, se por um acaso essa manchinha, essa feridinha estiver lá no colo do útero, é interessante o médico pedir uma biópsia para ver como é que está a situação ali. Porque pode ser, pela presença do vírus ali, que aquela célula agora, que era uma célula saudável, se torna uma célula cancerígena. O grande problema, gente, é que, como eu falei, é de muito difícil acesso. Então, o que a gente tem que fazer sempre, principalmente a gente, mulher? Todo ano a gente tem que ir no ginecologista fazer os nossos, ou sei lá, de 6 meses, de uma vez 1 ano e meio, dependendo das suas condições físicas, né? Dependendo da sua idade, enfim, tem um monte de coisa aí que são fatores importantes. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no médico e fazer o que a gente chama de preventivo. Como eu não tenho acesso ao colo do meu útero, né? É difícil, eu não consigo enxergar o que está acontecendo lá dentro. A gente vai no médico e faz o preventivo. Não sei se vocês já ouviram falar, o preventivo chama Papa Nicolau. Então, quando a gente faz o Papa Nicolau, o médico ele coleta material lá do colo do nosso útero e ele faz uma análise, ele vai ver como é que estão aquelas células ali. Se por um acaso a gente tiver com HPV, ele vai ficar um pouco mais atento. Então, assim, descobriu que você tem HPV. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar cauterizar para matar, possivelmente se tiver uma célula ou outra ali que já não está respondendo tão bem, para tentar eliminar também os vírus que se estiverem presentes aqui, ali naquela feridinha, e a tendência é que ele peça para te acompanhar. Ele falou assim, ó, eu cauterizei, volta aqui daqui 6 meses, volta daqui 1 ano, vamos acompanhar. Porque se a feridinha voltar, você vai ter que cauterizar de novo, tá? E em algum momento, pode ser que aquilo vire câncer, mas normalmente vira quando a gente demora muito para perceber. E geralmente, se você faz o exame todo ano lá, bonitinho, que é o Papa Nicolau, se por um acaso em algum momento aparecer, a chance de metástase é muito baixa. Porque quando aparece, você vai lá, tira e tá tudo certo, entendeu? Então, nessa imagem aqui, ele tá mostrando é o colo do útero, aqui ele tá mostrando, tá vendo? É uma feridinha que já tá crescendo, aqui já tá muito desenvolvido. Olha lá, tá vendo? Já vai subindo aqui pro útero. Essa pessoa praticamente pode nem ter sintoma. E como é que ela vai ver isso? Se é uma pessoa que está 5, 6, 10 anos sendo ginecologista, isso aí pode estar acontecendo e ela não está sabendo. E aí, desse ponto, para virar câncer e depois para virar uma metástase, aí realmente vai ser um pouco mais rápido, tá? E aí tem umas coisas que a gente fica pensando, assim, eu falei que só 2 tipos de linhagens que podem causar o câncer do colo do útero. Só que esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês ainda fala o seguinte, que virar câncer não depende também só do vírus, depende também do indivíduo. Então, às vezes, eu e 2 mulheres, por exemplo, entraram em contato com o mesmo vírus, mas o organismo dela conseguiu responder bem, a outra não, e isso pode acabar virando um câncer de colo de útero. Então, assim, são muitos fatores, não é um negócio que é claro, não tem uma regra clara, não, tá? Eu estou falando muito de câncer de colo de útero, porque quando a gente pensa em mulheres, você sabe qual que é o primeiro câncer que mais aparece em mulheres? Qual que é o mais comum? É o câncer de mama, é o câncer mais comum. O câncer de colo de útero, gente, já é o segundo mais comum, então ele é bem comum, tá? Agora, os meninos, eles também podem ter câncer por conta do HPV. No caso dos meninos, é câncer de pênis. É mais raro do que no nosso caso, também por um motivo. Quando começa a aparecer uma feridinha no pênis, os meninos conseguem ver, né? O órgão, ele é externo, você bate o olho e vê. A gente tem dificuldade de enxergar, porque a gente não está falando da vagina, a gente está falando lá de cima, lá de dentro, da boca do útero. Então, os meninos podem ter câncer de pênis, é mais raro, mas pode ter. E sabe uma coisa que tanto meninos quanto meninas a gente pode ter também? Câncer de ânus. De ânus? Porque esse vírus, ele não está nas mucosas. Então, encostou mucosa com mucosa, se uma pessoa está contaminada, vai passar para o outro. Pode ser na boca, pode ser na mão. Então, se a pessoa está com o vírus e, sei lá, em alguma região do corpo, você pega passa com a sua mão aqui, ó, tá cheia de célula de tecido, tá cheia de célula epitelial. Então, pode pegar. Por isso que tem essas imagens aqui, que eu mostrei para vocês, olha, que pode dar na mão, pode estar na boca, as verruguinhas, mas o câncer mesmo, geralmente, quando aparece,
aparece colo do útero, com certeza o principal, mas pode ser também ânus, pode ser também pênis, tá? Aquilo que eu tinha comentado com vocês, olha, o HPV, então, ele é sexualmente transmissível, geralmente é sem sintoma, por isso que é importante a gente fazer o nosso preventivo, e causa o câncer do colo de útero. Como eu tinha falado, são mais de 100 tipos de HPV, desses 100 tipos, grandes, são 150, grande parte a gente pega e nem sabe o que pegou, porque o nosso sistema imunológico ele dá conta do recado, elimina sem problema nenhum. Tem um grupinho que traz um mal-estar para a gente, que são aquelas verruguinhas, e dentro desse grupinho tem um grupinho mais específico ainda, que é esse aqui, o tipo 16, o tipo 18, que estão relacionados a 90% dos casos de câncer de colo de útero. Então, esses dois aqui, o bicho pega, assim. Se você fez você descobriu que está com HPV, se chegou a fazer uma testagem genética e viu que está com o 16 ou 18, aí você tem que ficar muito atento, que existe uma chance daquilo evoluir para um câncer de colo de útero. Evoluiu, e aí? E aí, nada de pânico. Você vai lá, vai cauterizar, vai tirar um pedacinho, se precisar, vai tirar o útero e acabou. O problema é você demorar para perceber que tem aquilo e, como eu falei, virar uma metástase, né? Tem lá, o 6 e o 11 são relacionados ao aparecimento das verruguinhas genitais. Então, aquelas verrugas, como eu mostrei no início, aquele ali não é algo comum, não, tá? Grande parte dos casos, como eu falei com vocês, assintomático. Mas alguns outros têm sintomas e alguns outros podem levar a casos um pouquinho mais sérios, que é o caso do câncer de colo de útero, tá? Como é que funciona, então? O vírus vai infectar por contato de mucosa ou pele. Então, aqui, imagina, o vírus ele está entrando aqui nas suas células, infectou suas células. Então, depois de um tempo, ele vai replicar, ele vai espalhando. 70% dos casos das infecções, o nosso organismo, como eu falei com vocês, resolve o problema. Então, aí, você nem ficou sabendo que você teve. Nosso organismo ele é tão eficiente que ele foi lá e ó, eliminou. Mas tem um 30% aí que a gente não dá conta de eliminar. E é uma doença que não é uma doença assim, tô com HPV, pô, você vai atrás do seu namorado, bravo, passou, ele te passou. Não necessariamente foi ele que te passou. Por quê? Porque é uma doença que ela pode ficar incubada há um tempão. Então, tá vendo? Olha, 10 a 30 anos depois, pode ser que aquele HPV que você pegou tenha se transformado agora, as células tenham se transformado em células cancerígenas e apareça um câncer, por exemplo. Só que mesmo assim, é muito pequenininho, olha lá, é 0,8% dos casos que vai evoluir para um câncer ou de colo de útero ou de ânus ou de pênis. É um número muito pequenininho, mas não vamos brincar, né? É 0,8%, se for na gente, vira 100%, né? Então, a gente não vai brincar. E isso acontece porque o HPV ele vai multiplicando, ele vai invadindo cada vez umas células cada vez mais profunda, vai gerando lesão, seu organismo vai tentando arrumar aquelas lesões, e aí mais multiplicação, o seu organismo tenta, até uma hora que se instala, então, mutações virando, então, as células cancerígenas, tá? Como é que a gente faz, então, depois que a gente já entendeu o que é o HPV, qual que é a melhor maneira, vocês acham, de prevenir? Para não ter esse problema, um jeito muito simples de prevenção. Hein? Não é uma doença que é sexualmente transmissível? Sim, então usar camisinha. Então, usar camisinha vai ajudar bastante? Vai, muito. Só que a gente tem um problema aqui. Porque ele transmite por mucosas e ele transmite também por contato pele-pele. Então, usar camisinha me ajuda muito, muito, muito. Mas algumas vezes pode ser que não segure, né? Então, se, por exemplo, a pessoa está com a HPV na boca e a outra pessoa vai beijar, pode ser que passe, né? Então, no caso do HPV, tem um jeito que é maravilhoso. Sabe o que é? Vacina. Hoje em dia, existe vacina contra HPV. Inclusive, em 2014, entrou no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. É uma vacina quadrivalente. O que significa isso? Ela tem 4 antígenos na vacina. Vocês lembram que eu falei que daquelas 150 linhagens, tem 2 que são mais perigosas? Exatamente essas 2 estão na vacina. E tem mais 2 que são relacionadas à presença das verrugas. Ou seja,
A vacina me protege de ter verruga, de ter uma linhagem que vai me gerar verruga e principalmente das linhagens que pode levar ao câncer, ou de colo de útero, ou de pênis, ou de ânus. Então, é uma vacina muito legal. Eu tomei essa vacina, antigamente ela era dada em 3 doses, hoje em dia é dada em 2 doses só. Eu cheguei a tomar essa vacina, mas eu paguei por ela, por causa da minha idade, porque eu tomei depois dos 30 anos e o governo não pagava para mim. O que o governo ele dá? Ele paga, quando começou a campanha, lá em 2014, e a vacina era cara, eu lembro que eu paguei R$ 990, era 330 cada dose, eram 3 doses. Mas criança, meninas de 12 a 13 anos, 11 a 13 anos, se eu não me engano, elas podem tomar, elas tomam de graça. E aí, mais recentemente, quem entrou também foram os meninos. Então, tanto meninas quanto meninos, em 2017, os meninos entraram, as crianças também podem tomar a vacina do HPV. Minha pergunta é, qual que é a lógica do governo focar, porque essas crianças não, né, não tem relação sexual, tá, né, não tem. É uma doença que a principal maneira de transmissão é por relação sexual. Por que então será que o governo ele foca nas crianças para tomar essa vacinação? E, por exemplo, eu que sou uma mulher, na época, eu era uma mulher de 30 anos, eu fui no posto, o cara falou, não, você está fora. Você pode até tomar, mas você tem que pagar. Qual que é a lógica disso? Alguém quer tentar me explicar? Porque tem uma lógica. Qual que será que é a lógica? Por que será que a vacinação, nesse caso aí, é interessante eu dar em criança? Para que é a vacina, gente? Estão aí? Mas vocês estão caladinhos, geralmente vocês participam tanto mais. A vacina é para montar uma resposta imunológica para que quando você entrar em contato com aquele vírus, você consiga responder contra ele. Se eu dou vacinação para homens e mulheres que já estão na fase sexual ativa, já têm vida sexual ativa, pode ser que essas pessoas já tenham tido contato com o HPV. Aí a vacina vai funcionar? Se ela já teve contato, não precisa. O ideal é que eu dê para pessoas que eu sei que nunca entraram em contato com esse vírus. E a chance disso acontecer em crianças é muito maior do que em adolescentes e adultos. Faz sentido essa estratégia do governo? Sim ou não? Sim, faz bastante E aí, lá no sentido. início, eles tinham escolhido só as meninas. Por que as meninas? Primeiro ponto, porque no caso do câncer de colo de útero, ele é muito mais frequente em meninas do que o câncer de pênis em meninos. E como é uma doença que a transmissão sexual é muito forte, né? Geralmente acontece por transmissão sexual. Se você imuniza as mulheres, pensando no relacionamento heteroafetivo, imunizando as meninas, os meninos, teoricamente, eles acabam se imunizando também, né? Porque eu quebro o ciclo, entendeu? Se um lado está imunizado, o outro não está. Só que aí foi legal, porque em 2017 eles viram e falaram assim: você quer saber? É melhor, vamos tentar imunizar todo mundo, todas as crianças. E é o que aconteceu. Hoje em dia, não sei se na idade de vocês, não sei se vocês tomaram essa vacina, como eu falei, eu tomei, mas eu tive que pagar. Hoje em dia, eu não sei como é que tá, mas é uma vacina que, se tiver oportunidade, se vocês não tomaram, tiver oportunidade de ir no posto e pedir para tomar, ela ajuda muito. Quando eu fui tomar, o cara virou para mim e falou assim: não adianta, não, você está com 30 anos, para que você vai vacinar contra isso? Eu falei: adianta. Eu não sei se eu entrei em contato com o HPV, vai que eu nunca tenha entrado. Acho que não. Geralmente, minhas relações são com preservativo, vou tomar. E aí eu tomei, enfim. Se eu já estava imune, se eu não estava, não sei, mas na dúvida eu acabei teoricamente agora eu estou imune porque eu tomei a vacina. Tá certo? Tem alguns dados aqui, só para a gente saber, que fala assim, olha, o câncer de colo do útero é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras, sendo que o primeiro é o câncer de mama, como eu falei com vocês. E é um câncer que, quando a gente compara estados ou regiões do Brasil, a gente percebe que existe uma prevalência maior e uma incidência maior desse câncer em estados com menor nível de desenvolvimento socioeconômico. Alguém consegue... Qual que será que é a relação? Por que estados mais pobres acabam tendo mais mulheres, por exemplo, com câncer de colo de útero? Alguém consegue tentar me dar essa relação?
Qual é a relação? Por quê? Eu também não tenho Elas se certeza. vacinam menos? Oi? Porque elas se vacinam menos, talvez. Então, Amanda, eu tenho algumas sugestões. Uma delas é isso, é passar pela vacinação. Professora, mas a vacinação é SUS, né? A vacinação para criança é pública. Mas o que acontece? Falta informação. Quanto mais carente é a região, menos informação chega. E aí, gente, é o que eu vivo falando com vocês, assim, informação, conhecimento, não tem dinheiro que pague. Então, geralmente, em estados ou regiões mais pobres, né, que tem um menor nível de desenvolvimento socioeconômico, chega menos informação. Então, essas pessoas, às vezes, nem sabem que tem vacina, às vezes a vacina nem chega lá direito para eles. Outra coisa, prevenção, né? Essa prevenção que a gente fala que é interessante, a mulher fazer o preventivo uma vez por ano, dependendo da região, não tem informação para isso, às vezes não tem nem um posto de saúde próximo da casa. Então, eu acho que passa muito por essas questões de desigualdade social, mas principalmente via informação, tá bem? E só para terminar, porque faltam 8 minutinhos, eu escolhi 3 doenças virais, 3 viroses que são sexualmente transmissíveis, que eu acho que tem chance de... Acho que para a vida da gente é bom saber e pode ser que caia lá no Enem, né? HIV, o HPV e as hepatites virais. O que é hepatite viral? O que é hepatite? Quando a gente fala de hepatite, a gente está falando de inflamação do fígado. Toda hepatite ela é viral? Não. Pode ter hepatite medicamentosa, então, dependendo se você toma muito de um determinado medicamento, você pode ter uma hepatite. Pode ter hepatite por conta de bebida alcoólica. Então, a gente pode ter hepatite por vários motivos. Um dos motivos é através de vírus. Existem 3 tipos de hepatites virais, eu não sei se vocês lembram disso: hepatite tipo A, tipo B e tipo C. A hepatite tipo A, eu vou deixar para falar na próxima aula, ela é uma hepatite que a transmissão é orofecal. Então, a transmissão é através de água contaminada, alimento contaminado. Depois a gente conversa. Agora, hepatite B e hepatite C, normalmente são hepatites de transmissão via relação sexual, tá? Sendo que no Brasil, mais de 70% das pessoas que morrem de hepatite viral morrem por conta da hepatite C. E cerca de 22% hepatite B. Então, hepatite A, que é uma hepatite que a gente acaba se contaminando com uma água, com alguma coisa contaminada, para a gente ela até não é tão perigosa, não, que é só tipo 2% só das pessoas morrem por essa hepatite. A hepatite C e a hepatite B, que são hepatites mais complicadas. O que acontece? Esse vírus, como é que acontece a transmissão? A transmissão acontece através do sangue, tá? Então, como que isso pode ser numa relação sexual? A pessoa tem que sangrar, a pessoa tem que estar menstruada? Não. Numa relação sexual, se você não está usando preservativo, durante a penetração, é comum que aconteça pequenas fissurinhas. Não tem sangramento, você não vai sentir dor, nem nada disso. Mas pode acontecer pequenas fissurinhas. E nessas fissurinhas, nesses machucadinhos, sai um pouquinho de sangue, pode sair seu ou do seu parceiro. Se alguém tiver contaminado, acaba contaminando o outro, tá? Então, diferente do HPV, que é por mucosa, pelo tecido epitelial, hepatite B e hepatite C é pelo sangue. Aí esse vírus ele acaba caindo na corrente sanguínea e vai chegar lá no fígado, onde ele começa a multiplicar. Então, HIV é um vírus que é específico de linfócitos. HPV é um vírus que é específico de células epiteliais, né, e mucosa. O hepatite B e hepatite C é um vírus que é específico de hepatócitos. Não sei se vocês sabem o que é hepatócitos, mas são células do fígado. E aí ele entra ali naquela célula, multiplica, arrebenta a célula, vai para outras células, multiplica, arrebenta. Então, você começa a trazer danos para o seu fígado. E aí, o que o seu fígado vai fazer? Ele vai tentar reparar esses danos. E aí, o vírus traz danos, e o seu fígado tentar reparar. Então, vai gerando um processo de fibrose no seu fígado, que pode levar a uma cirrose, pode levar também a um câncer de fígado. No geral, leva a um mau funcionamento do fígado. Geralmente, o que as pessoas sentem quando estão, pelo menos na fase aguda da hepatite B e C? Então, desconforto abdominal, uma dor muscular, cansaço, muitas vezes enjoo, vômito, perde o apetite, febre, porque é uma inflamação.
uma infecção. E duas coisas que são muito características: o xixi escuro e a pele amarelada e o branco do olho também amarelado. Que nem essa imagem aqui, ó. Essa moça, ela tá com hepatite. Por que a gente fica com o olho amarelado e por que a nossa pele fica amarelada? O tempo todo o que está acontecendo é que a gente produz uma substância que chama bilirrubina, que ela é resultado da destruição das nossas hemácias. Nossas hemácias são as nossas células sanguíneas. Elas são produzidas lá na nossa medula. O tempo todo a gente está produzindo. Eu sou doadora de sangue. Por que eu consigo doar sangue 3 vezes por ano? Porque eu posso tirar meu sangue rapidinho, depois eu produzo mais. As minhas hemácias estão sendo produzidas o tempo todo. As hemácias velhas, elas acabam sendo eliminadas pelo nosso corpo, e a bilirrubina é um resíduo dessas hemácias. Normalmente, quem que vai eliminar essa bilirrubina, que é a substância mais amarelada? O fígado. Só que o cara que está com hepatite, o fígado dele não está funcionando tão bem. Então, a gente para de eliminar essa bilirrubina e ela começa a ficar acumulada no nosso... Para de metabolizar a bilirrubina, ela começa a ficar acumulada no nosso corpo. A gente percebe isso, então, porque a nossa pele vai ficando mais amarelada, o fundo do olho vai ficando mais amarelado, e o corpo, uma maneira que ele tem de tentar eliminar é pelo xixi. Por isso que a urina vai ficando mais escura, tá? A hepatite B, normalmente ela fica mais nessa fase aguda. O que é essa fase aguda? Essas dores iniciais, a pele amarelada, ela fica mais ou menos por aí, e ela mesma às vezes consegue se autorregular e o seu organismo mesmo consegue sair dessa. A hepatite C, ela é mais grave. De cada 100 pessoas que estão com hepatite C e passam pelaquela fase aguda, que é essa fase aqui, que tem essas características que eu falei com vocês, 20% consegue se curar. E tá tudo bem. Mas 80% fica numa forma que a gente chama de forma crônica. E aí, essa forma crônica, ela significa que, então, depois de anos, o seu fígado pode começar a dar pau. Pode desenvolver, por exemplo, uma cirrose, pode desenvolver um câncer de fígado, pode desenvolver um mau funcionamento do fígado, tá? Então, e se você reparar aqui, olha, nas mortes, a hepatite C mata muito mais do que a hepatite B. Por isso, porque a hepatite C, ela cronifica. A B, geralmente, fica só naquela fase aguda, tá? Mas, enfim, como é que eu faço, então, será para evitar ter hepatite? Eu não quero pegar esse vírus. Como é que eu faço para evitar? Primeiro, para eu saber como é que faz para evitar, eu tenho que saber como que ela transmite. Lembra que eu falei que vai transmitir pelo sangue? Então, eu até botei aqui, tem um casalzinho aqui, né? Esse casalzinho aqui, eu estou mostrando relação sexual. Então, hepatite B e hepatite C, transar sem camisinha, pode acontecer a transmissão. Compartilhamento de seringa, pode acontecer a transmissão. A pessoa vai receber o sangue, por exemplo, eu fiz que eu estou com hepatite B, fui doar sangue no Hemominas, o Hemominas não fez uma triagem correta, pega meu sangue e passa para alguém. Se essa pessoa recebe um sangue que o doador tinha hepatite, essa pessoa também acaba contraindo o vírus, a doença. Nesse caso aqui, é relativamente comum. Se a mãe tem, ela pode passar para o bebê ao nascer. O HPV também, viu? Se a mãe tem, quando o neném nasce, principalmente quando ele nasce de parto normal, ao passar ali pela vagina, pode ser que o neném se contamine com o vírus também, tá? E aqui, o que eu estou mostrando aqui, gente? Um alicate. Por que com o alicate de unha a gente tem que ficar atento quando a gente quando a gente ia, pelo menos, né? Que tem 2 anos que eu não vou no salão de beleza depois da pandemia. Mas quando eu ia fazer unha, por que a gente tem que ficar atento? Porque ao fazer unha, de vez em quando, sem querer, tira um bifinho. Na hora que tira um bifinho, na verdade, sangra. E se a pessoa usa aquele alicate em você e usa aquele alicate numa outra pessoa, se você tiver com hepatite, o vírus agora está ali no alicate. E quando vai usar na outra pessoa, transmite para outra pessoa. Eu tenho uma aluna que eu estava dando essa aula, lá na escola que eu trabalho, e ela veio falar comigo que a mãe dela estava com hepatite C. E aí estava até na fila do transplante provavelmente ia precisar de fazer transplante de fígado. E aí, conversando, tal, isso tinha muito tempo atrás. E eu falei assim, e aí? Eu não ia perguntar, né, como é que ela pegou, porque isso é indiscreto. Mas aí a menina mesmo falou assim, professora, a família inteira ficou tentando entender onde que ela tinha contraído a doença. E aí, depois de um tempo, descobriu que 3 mulheres que frequentavam o mesmo salão do que ela, estavam tudo com hepatite. Então, qual que é a conclusão que eles chegaram? Que foi pelo alicate. Então, é por isso, meninas e meninos, né, que gostam de fazer unha.
Quando a gente vai fazer nossa unha no salão, o ideal é que a gente leve o nosso alicate. Tudo que for pérfuro cortante, o ideal é que a gente leve. Ah, mas no salão que eu vou, as meninas, elas esterilizam. Acho que vocês já viram isso, né? Tem tipo um forninho assim para esterilizar. Só que não é tão simples esterilizar. Às vezes tem que ter uma temperatura mais alta do que está lá, às vezes tem que ficar um tempo maior do que está lá. Então ninguém faz por sacanagem. A pessoa que está deixando lá, ela está achando que está esterilizando, mas não necessariamente está, tá? E simplesmente lavar, passar um alquinho não funciona, não. Tem que ir para temperaturas altas. Então a dica é: vai fazer unha fora de casa, se possível, tenha seu kit de manicure. Meu sangue não tem reagente para hepatite B, logo não posso fazer um salão. Exatamente, Amanda. Seu sangue não tem anticorpo, provavelmente, né? Para hepatite B, porque você não quer entrar em contato. Então, o ideal é que... Na verdade, não é nem que você não pode, você até pode, mas aí o ideal é que a gente leve o nosso próprio alicate. Porque se alguém tiver hepatite, tirar, e aí o manicure ou a manicure, na hora que a pessoa estiver fazendo a unha, comer um pedacinho da cutícula de alguém que sangrou. E se aquele, mesmo se lavar, mas se aquilo ele não foi esterilizado, isso pode transmitir para outra pessoa. Tá bem? Se a gente já sabe que a forma de transmissão é assim, então fica mais fácil a gente entender quais são as melhores formas de prevenção. Já falamos aqui, camisinha, né? É uma importante forma de prevenção, principalmente quando a gente fala, toda vez que eu falar de infecção sexualmente transmissível, sempre camisinha, né? Poli, já tô indo, tá? Como eu falei, se vai em salão, você tem que esterilizar ou você fica de olho se realmente eles estão esterilizando os instrumentos, ou você leva o seu próprio instrumento. Doação de sangue, aí eu acho que a gente pode ficar tranquilo, porque a gente tem que confiar, né, no hospital. Se a mulher está grávida e está com hepatite, o médico ele vai ficar atento para ver se a mulher vai passar para o bebê, e se passar para tentar, né, se existir essa chance de tentar fazer esse controle mais de perto possível. E, como toda boa virose, o ideal é que tivesse vacina. Existe vacina contra HPV? HPV não, HPV a gente já falou. Existe vacina contra hepatite? Existe, tá? Só que só contra a hepatite B. Aqui, gente, o que é HBV? É vírus de hepatite B. Como é que seria o vírus de hepatite C? HCV. E como é que é o do A? HAV, tá? Para hepatite B, tem vacina. Geralmente, toma quando é criança. Então, quando nasce, toma a primeira dose, depois com 4 meses, depois com 6 meses. Então, isso é bom, já protege bastante a criança. O problema é que a hepatite B é aquela que fica mais na fase aguda, que não é tão grave. A mais grave é a hepatite C, que mata mais. E, infelizmente, hepatite C não tem vacina ainda. Então, a gente tem que ficar atento, como eu falei, uso de camisinha, não ficar compartilhando seringa, não ficar compartilhando coisa que corta, vai fazer tatuagem. Eu conheço uma pessoa que já pegou hepatite usando tatuagem. Foi fazer a tatuagem, a pessoa não esterilizou, acho que usou a mesma agulha, sei lá o que ela arrumou, poderia pegar não só hepatite, como HIV, né? Que foi o que a gente conversou. Tá bem? Alguma dúvida? Vi que a Poli chegou. Deixa eu só parar de partilhar aqui com vocês. Foi. Alguma dúvida, meu povo? A Poli, na última aula, eu acho que ela queria saber sobre HPV, não era, Poli? O que você ia falar com a gente? Exatamente. Perguntei para... Gente, boa noite. Tudo bem, Carol? Boa noite, querida. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus, falei com os meninos. Hoje eu estou bem melhor. Naquele dia eu estava até com vontade de vomitar de dor. Eu imagino. Querida, e queridos principalmente, o que acontece? Eu tive um diagnóstico de HPV anos atrás, né? E foi um diagnóstico que meu ginecologista até suspeitou, achando, né, tendo em vista meu histórico, né, parceiro único. E aí minha dúvida na época, se essa infecção, se realmente haveria, né? Depois a gente conversou um pouco mais sobre isso, eu fiquei preocupada por que eu tinha isso. E eu perguntei para você se haveria outra forma de contaminação, né, pelo HPV, se não havia a sexual.
Por E aí, quê? meninos, dá? Vocês Não, pode acham? falar. Não, pode falar, Polly. Não, pois é, porque eu fiquei na dúvida, porque, assim, para mim, só pode ter acontecido de outra forma, né? Porque eu não tinha, né, nenhuma, claro, né, eu confio no meu marido, de gente. Aham. Mas então, ô, Polly, mas só uma coisa. Seu marido, inclusive, poderia ter tido sendo assintomático, né? Que é o que eu estava Fizemos falando com os meninos. teste, No caso da gente, mulher, é mais comum a gente ter sintoma do que os meninos, do que os homens, né? Mas aham, pode acontecer também, porque assim, o HPV, ele é um vírus que é transmitido por mucosa e transmitido quando o tecido epitelial. Então, por exemplo, assim, se alguém tá com uma ferida na boca e outra pessoa beija, isso pode passar, entendeu? Então, normalmente é sexual, mas pode ser por várias outras vias. por exemplo, vaso sanitário. Vaso sanitário é mais difícil, porque assim, a pessoa tem que estar contaminada, aí ela fez o xixi, saiu, logo em seguida se sentou. Não dá tempo, porque o vírus, como os meninos sabem, ele é um parasito intracelular obrigatório. Para ele estar viável, ele tem que dar da célula. E até porque Lá eu no não vaso, ele não vai estar na célula, entendeu? eu não sinto em vaso alheio, sabe? Não sinto mesmo. Aham. E É. não havia, sabe, outras possibilidades. Meu marido fez o teste também, depois ele faz Aham. urologista anualmente, né? Muito legal. É. Ele tem histórico de câncer de próstata na família, então ele é muito Agora, controlado. Paulo, eu vou só te fazer uma pergunta indiscreta, mas aí só para Claro, falar com os meninos. Aí, desde então, você faz todo ano você faz o acompanhamento, né, com a panicolar. todos os anos. E agora vai ficar mais espaçado, porque já faz o quê? 10 anos de diagnóstico negativo, né? Meu ginecologista, mas a despeito disso eu faço, sabe, Carol? Eu sou muito cuidadosa. Então, com a panicolar, Aham. todos os anos eu Que faço. é isso, assim, você já deu diagnóstico negativo, mas se fosse positivo, tem que ficar de olho, porque é o que eu falei com os Exato. meninos, chance de câncer de colo de útero, né? Exatamente. Eu tive uma prima que morreu. Claro que o câncer posterior não foi o colo de útero, mas ela tirou o útero por conta de câncer. Aí, gente, tá vendo? Foi exatamente o que eu falei. Foi no útero, ela tirou o útero, mas provavelmente ela demorou para ver, porque é difícil. Você não viu, né, Polly, nada, você não vê nada, tá lá dentro. E Não, aí, e a provavelmente, depois que lesão ela é um tirou o negócio. útero, já tinha ter dado metástase. A lesão é um negócio estranho, gente, porque é uma manchinha, né? Não é uma ferida, um negócio. No meu Então, a caso, do colo do útero, né? Porque tem isso, uma várias manchinha. linhagens de HPV, e Sim, geralmente é que a gente mais assusta, que eu até mostrei uma foto para os meninos que parece umas verrugonas. Aquilo ali é feio, mas não tem grandes problemas, né? Aquilo ali você opera, exato. tira, cauteriza e acabou. Exato, verruguinhas genitais, né? Não necessariamente É. são. Mas a lesão do colo de útero, ela é bem específica. Então, assim, muito cuidado, gente, muito cuidado. E meninas e meninos, viu, Né? meninos? É o que Meninas eu e te falou, assim, meninos, para né? vocês, primeiro, vocês têm que ficar atentos aos parceiros, né? Um parceiro tem que ficar atento ao outro Você falou parceiro. do oral? Você falou do oral? Falei, sexo oral, sexo anal. Eu tive uma É amiga que muito teve da fácil de garganta. passar, porque é mucosa. É muito fácil de passar. E é isso, meninos. Existem vários relatos de câncer de pene e de câncer, como eu falei com vocês, de ânus, né? Aham. E garganta, Boca, garganta. muito sério, Uma né, amiga minha gente? estava com câncer de língua. E Não. aí o médico ficou desconfiado de ter sido HPV. E aí, porque ela fez sexo oral, não necessariamente. Ela pode ter beijado alguém que estava também, entendeu? Com HPV. Mas isso tudo aqui não é para deixar ninguém apavorado, não, tá, gente? Usando camisinha e fazendo o controle anual, você resolve, assim, 99,9% dos seus problemas. Esse Até 1% aí tem coisa que é difícil de cercar, esse 0,1%. Mas usando porque a evolução preservativo e lenta, fazendo né? exame... Oi? Até porque a evolução é lenta, né? Não é tão... É super lenta, por isso que, assim, se você faz todo ano, se você faz de 2 em 2 anos, mesmo assim, a chance de você pegar é muito grande. É só se realmente você nunca... Porque aí é isso. Essa feridinha vai dando lá, você não sente nada, aí tem 10 anos que você não vai no ginecologista. Quando for, pode ser que aí já tem uma coisa muito desenvolvida e tem que tirar. Muito cuidado, gente. Mas graças a Deus... É isso, meu povo. Semana que vem, eu então, a gente termina as doenças virais, tá? Aí a gente vai falar de ouro fecal e a gente vai falar de respiratório. Tá bem? Um beijo para vocês. Tchau, Beijo, Fê, tchau, Carol. Amanda, Simone, tchau, Cláudia, Radígia, Letícia e Guilherme. Beijo. Tá Tchau, bom, Poli.
Tchau, meu bem. Fica com Deus, viu? Amém. Gente querida, vamos que vamos de português, de linguagens. Hoje eu queria fazer bastante